Em uma discussão anterior sobre a armadilha de peças das concessionárias, um espectador chamado Sean compartilhou um comentário incrivelmente preciso. Ele notou que este país está caminhando para uma situação semelhante à de Cuba, onde os cidadãos dirigem veículos muito antigos, simplesmente porque é tudo o que podem pagar. Ele está absolutamente correto. Com novas picapes custando agora US$ 80.000 e as concessionárias descontinuando ativamente os módulos de computador necessários para manter as picapes mais antigas funcionando, os americanos estão sendo encurralados. No entanto, os mecânicos colarinho azul não estão desistindo. Eles estão realizando o ato supremo de desafio automotivo. Hoje, estamos expondo a rebelião dos carburadores. Estamos examinando por que os mecânicos estão arrancando intencionalmente os computadores, chicotes elétricos e sistemas de emissões exigidos pelo governo federal de suas picapes e instalando motores Crate puramente analógicos. Mais importante, vamos mostrar por que a EPA e os reguladores estaduais estão tentando ativamente tornar essa exata tática de sobrevivência mecânica federalmente ilegal. Para entender por que essa rebelião está acontecendo, você tem que olhar para a armadilha da injeção eletrônica de combustível. Quando o EFI se tornou padrão no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, foi saudado como um enorme salto à frente, oferecendo melhor economia de combustível, partidas a frio mais fáceis e marcha lenta mais suave. Mas essa conveniência veio com um custo oculto fatal. Ela dependia de uma rede de sensores frágeis, quilômetros de fiação de cobre e um módulo de controle do motor para atuar como o cérebro. Nos primeiros 10 anos, funcionou bem, mas os engenheiros em Detroit não projetaram esses chicotes elétricos para durar 3 décadas. Os conectores de plástico tornam-se quebradiços e se estilhaçam em suas mãos. O isolamento dos fios se degrada e racha com o calor do motor. Para piorar a situação, as montadoras começaram a usar isolamento de fios à base de soja, que literalmente atrai roedores para roerem seu chicote principal. Tentar caçar um fantasma elétrico intermitente, um aterramento ruim ou um consumo parasitário em um chicote de injeção eletrônica de 25 anos é o pior pesadelo de um mecânico. Como mostrado anteriormente, quando aquele computador proprietário finalmente queima, ou quando o sensor de fluxo de massa de ar falha e a concessionária marca a peça de reposição como descontinuada, seu sistema de injeção eletrônica altamente avançado se torna um tijolo inútil. Sua picape está morta e a concessionária detém a única chave. Então, o que os proprietários inteligentes estão fazendo? Eles estão se recusando a jogar o jogo. Quando o motor de fábrica morre ou a eletrônica se torna cara demais para rastrear, os mecânicos estão tomando uma decisão radical. Eles estão arrancando todo o chicote elétrico da picape e jogando-o no lixo. Eles estão pegando um alicate de corte e cortando a conexão com o mundo moderno. Eles estão pegando Ford Rangers do início dos anos 2000 e instalando motores V8 302 carburados de Mustangs dos anos 1980. Eles estão pegando Chevy Silverados, arrancando os motores V6 computadorizados e instalando motores clássicos Small Block 350. Eles estão deletando intencionalmente o cérebro da picape. Agora, qualquer mestre mecânico sabe que, ao arrancar o computador de uma picape da era dos anos 2000, você desencadeia um efeito dominó massivo. Se você deletar o módulo de controle do motor, sua transmissão automática controlada eletronicamente, como a GM 4L60E ou a Ford 4R70W, perde o juízo. Ela assume por padrão a pressão máxima de linha e trava no modo de segurança. Mas os caras que fazem esses swaps não se importam, porque estão arrancando essas transmissões também. Eles estão aparafusando transmissões mais antigas, totalmente hidráulicas, como a TH350
ou 700R4 diretamente nesses motores crate, ou estão instalando transmissões manuais pesadas com um pedal de embreagem físico. Eles estão limpando o compartimento do motor de 18 quilos de plástico e fios de cobre inúteis. Quando terminam, o motor requer apenas 3 fios para funcionar. Um para o motor de arranque, um para o alternador e um para a bobina de ignição. Por que diabos um mecânico voltaria atrás na tecnologia? Porque um carburador opera com física pura e ininterrupta. Ele não depende de um microchip de silício ou de uma linha de código de computador para lhe dizer o que fazer. Ele depende do vácuo do motor e do efeito Venturi para puxar o combustível para os cilindros com base na velocidade física do ar que passa por ele. Não há corpo de borboleta eletrônico para colocá-lo em modo de segurança. Não é necessário nenhum flash de software para fazê-lo funcionar. Não há sensores de oxigênio lendo gases de escape e dizendo a um computador para empobrecer sua mistura de combustível. Como um espectador, P8T5 Turbo apontou perfeitamente nos comentários. Se uma junta falhar em um carburador no meio do nada, você pode desenhar uma nova a partir de uma caixa de cereal de papelão, cortá-la com um canivete, aparafusar tudo de volta e dirigir para casa. Tente fazer isso com uma placa-mãe queimada. Quando você instala um V8 carburado e uma transmissão mecânica em um compartimento de motor vazio, você alcança um nível de independência veicular que a indústria automobilística moderna deseja desesperadamente destruir. Você tem uma carroceria moderna e confortável por cima, com um coração analógico, não rastreável e impossível de ser hackeado batendo por baixo. Mas este nível de liberdade mecânica aterroriza absolutamente os reguladores. Se você tentar este swap hoje, estará entrando em um campo de batalha legal. A Agência de Proteção Ambiental, EPA, e os reguladores estaduais, como o Conselho de Recursos do Ar da Califórnia, CARB, traçaram uma linha dura. Sob as leis federais de adulteração de emissões, é ilegal remover os dispositivos de controle de emissões de um veículo. E é estritamente ilegal trocar um motor antigo não regulamentado em um chassi mais novo para uso em vias públicas. Se sua picape nasceu com um sensor de oxigênio, um conversor catalítico e uma porta OBD2, o governo exige legalmente que ela morra com eles. Em estados com inspeções rigorosas, se você entrar em uma estação de teste com um reluzente carburador Holley de 4 corpos, sentado onde deveria estar um coletor de admissão de plástico, você falhará na inspeção instantaneamente. Seu registro será negado. O governo lhe dirá que sua propriedade é ilegal para dirigir em vias públicas. Para sobreviver a essa armadilha regulatória, os mecânicos estão tendo que usar brechas legais. Eles estão registrando essas picapes modificadas como veículos agrícolas, garantindo placas de licença antigas ou clássicas, ou vivendo em condados rurais que se recusam a implementar testes de emissões. Os reguladores afirmam que essa repressão é inteiramente para proteger o meio ambiente. Mas mecânicos e proprietários de picapes sabem que é realmente uma batalha sobre direitos de propriedade e controle. Se a montadora detém as chaves do software do seu motor e o governo dita exatamente quais peças físicas de metal você tem permissão legal para aparafusar nele, sob ameaça de multas pesadas, a propriedade realmente foi transferida para você quando você a comprou? Ou você apenas comprou um aluguel muito caro e altamente regulamentado? Esse aperto regulatório é exatamente o motivo pelo qual os verdadeiros motores eternos, aqueles construídos muito antes dos mandatos restritivos de computador de 1996, estão disparando de valor. Os mecânicos estão caçando o lendário Chrysler 225 Slant 6. Eles estão tirando o Ford 300 de 6 cilindros em linha de equipamentos agrícolas abandonados. Eles estão comprando todos os Chevy Small Block fabricados antes de 1986. Estes são os motores intocáveis, os que foram preservados por direitos adquiridos.
Eles são imunes aos mandatos iminentes para sensores de vigilância no carro e não podem ser inutilizados por uma atualização de software forçada remota. A indústria automotiva e o governo federal querem você preso. Eles querem forçá-lo a comprar uma picape digital de US$ 80.000, tornando legal e financeiramente exaustivo manter sua picape analógica viva. Eles querem tornar a autossuficiência um crime. Mas o mercado de reposição americano está lutando de volta. Não somos apenas consumidores. Somos fabricantes e resolvedores de problemas. Se eles pararem de fabricar os computadores, nós os arrancaremos. Se eles tentarem banir o hardware, encontraremos uma maneira de contornar isso. Você já fez um swap de carburador ou uma remoção de motor para escapar de um sistema de computador com defeito? Em que estado você está e como as leis de emissões estão afetando sua capacidade de manter sua picape na estrada? Manifeste-se nos comentários abaixo, porque sua engenhosidade está escrevendo o guia de sobrevivência para o resto de nós. Se esta história mudou a forma como você vê as máquinas em sua garagem e você se recusa a entregar sua propriedade ao cartel das concessionárias, aperte o botão de inscrição e curta este vídeo para se juntar à resistência. Estamos revelando a história que eles tentaram enterrar e construindo um futuro que eles não podem controlar. Continue usando suas próprias ferramentas. Mantenha-se fora da rede digital. E o próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.